progressão geométrica, eu peguei aqui essa tela, né, o site está aqui mais abaixo, ela apresenta algumas fórmulas de PG que a gente considera que são as mais adequadas, né? Então, assim, a primeira delas se refere ao termo geral. Então, quando você diz que AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1, você está se referindo ao termo geral da PG, e essa é uma das fórmulas mais importantes da PG, seguida aqui da soma dos termos de uma PG finita. Então, você tem que Sn é A1 vezes Q elevado a N menos 1, tudo sobre Q menos 1. Então, assim, são duas fórmulas que são as mais trabalhadas nas questões que envolvem PG. A terceira, que envolve a soma dos termos de uma PG infinita, e a que envolve o produto, elas são menos usuais, tá? Mas aqui vocês têm um resumo, né, das 4 fórmulas principais que envolvem PG. Vejam que a gente já falou muito de PA, né? E aí agora estamos partindo para PG. E em termos de matemática financeira, juros compostos tem tudo a ver com PG, ok? Grava essa dica aí. A primeira questão que nós vamos analisar, que vai tratar de PG, né? Ela diz que um indivíduo pediu a um amigo um empréstimo e combinou de pagá-lo em 8 prestações. Então, isso é informação importante, né? 8 prestações. Sendo a primeira de R$60, a segunda de 90, a terceira de 135 e assim por diante, mantendo o mesmo padrão. Qual o valor total a ser pago? Bom, então aqui o que está acontecendo? Nós temos um primeiro número, que é 60, um segundo número, que é 90, um terceiro número, que é 135, e nós devemos chegar até o oitavo número. Então, nós temos aqui um quarto número, um quinto número, um sexto, um sétimo, até chegar no oitavo. Se você for representar em termos de índices, né, nós temos o A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8. Né? Então, assim, a gente precisa identificar qual é o padrão. Se você fosse aventurar, por exemplo, com PA, né, se você pegar aqui 60 para chegar a 90 somando 30, quando tu tentar somar 30, você percebe que 90 mais 30 não vai dar 135. Então, você já entende que PA está fora da jogada, ok? Bom, considerando que PA está fora da jogada, só nos resta investir que essa questão é uma questão de PG. Se ela é uma questão de PG, nós precisamos identificar a razão. Como é que você calcula a razão? Você divide o termo posterior pelo termo anterior. No caso, eu estou pegando o segundo pelo primeiro. Então, eu peguei 90 e dividi por 60. Essa divisão vai dar 1,5. Mas é claro que como você não tem certeza ainda que isso realmente funciona, então faz a razão de novo. Só que dessa vez você vai pegar o terceiro e dividir pelo segundo. Então o terceiro é 135, dividido pelo segundo é 90. A gente espera que vocês provem aí que o resultado é 1,5. Bom, então como isso está acontecendo, você identifica que você tem uma PG de razão 1,5. E como a questão quer saber qual é o valor total a ser pago, você só tem 2 caminhos. Ou você descobre os 8 valores e soma tudo, ou você aplica as fórmulas que a PG nos possibilita. Então, assim, vamos investigar um pouquinho a questão usando aqui o Excel. Então, ela começa com 60, depois 90, depois 135, e aí, o que é que eu percebo, né? Se eu pegar 90 e dividir por 60, pelo anterior, eu encontro 1,5.
Se eu pegar 135 e dividir por 90, de fato eu encontro 1,5. Então, o que é que está acontecendo? Para você gerar o termo seguinte, é só você pegar o termo anterior e multiplicar por 1,5. Ok? E aí você vai fazer isso do A1 são 8, né? Até o A8. Aí a gente pede aqui para ele repetir o procedimento. Como a questão tem a ver com dinheiro, vamos colocar aqui em moedas, né? Aí vamos somar tudo e olha o resultado esperado. 2.955,47. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou identificando que para fazer o próximo termo, é só pegar o anterior e multiplicar por 1,5. Isso é que caracterizaria uma PG. E daí percebe que o resultado está pronto, né? Só que imagine que fossem 80 prestações. Então, esse caminho ele não é um caminho muito adequado. Então, por isso que a gente vai investir na fórmula da soma da PG. Vamos voltar aqui para ela. Então, o que é que diz a fórmula da soma? Tá? Vamos dar uma olhadinha nela novamente. Para você fazer a fórmula da soma, você vai pegar o primeiro termo, que nós até sabemos quanto é, né? O primeiro termo ele é 60. A razão, nós descobrimos que é 1,5 e o número de termos será igual a 8, que a gente identificou que nós temos 8 prestações. Né? Então, vamos ver o que é que acontece aí. Então, reescrevendo, vamos ter que Sn é A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre, Q menos 1. Substituindo, A1 é 60, a razão é 1,5 elevado a 8, menos 1, dividido pela razão que é 1,5, menos 1. Então, aqui eu estou fazendo o S8, que é a soma das 8 prestações. Bom, essa parte do parêntese, porque aqui vai ficar dividido por 1,5 menos 1, que é 0,5, e 60 dividido por 0,5 é o dobro, né? Então, aqui é 120. Logo, você chega a 120 vezes 1,5 elevado a 8 menos 1. Vocês percebem que eu segurei esse parêntese o máximo que eu pude, né? Então, vocês percebem que se a gente tentar fazer 1,5 elevado a 8 no braço, não se esqueça que 1,5 elevado a 8 não é 1,5 vezes 8, né? É 1,5 vezes ele mesmo 8 vezes, a gente vai ter uma certa dificuldade. Mas pegando aqui a científica, né? A gente pegar 1,5 e colocar x elevado a y, né? Elevado a 8, tudo fica mais simples, né? Então, vamos pensar aqui nesse 25,62, né? Então, isso quer dizer que o meu S8 vai ser 120 vezes 25,62 menos 1. Então, vamos ter aqui 120. 25,62 menos 1 vai dar 24,62. E aí, aproveitando que nós estamos com a calculadora aberta, né? Nós vamos ter 24,62 vezes 120. Então, encontramos 2,954,40. Passando aqui para o Excel, só para dar uma olhadinha, 2,955,47, né? É claro que a gente tem uma leve diferença aí na casa das unidades, porque nós acabamos usando na calculadora aproximações. E o Excel acaba usando bem mais casas, né? Se a gente ampliar aqui, ó, perceba que ele me dá um resultado com um número de casas um pouco maior. Então, por isso que a gente tem essa leve diferença aqui de R$1 praticamente, né? Quanto? R$1 praticamente a diferença, que é irrisória, né?
Porque questões assim no Enem, elas acabam que elas ficam um pouco mais afastadas a nível de resultado. Ok?